A todos, sejam super bem-vindos. Hoje a gente vai contar com um workshop um pouco diferente. Então, a gente vai contar com a Roseli. Então, Roseli, obrigada por estar conosco. A Roseli, hoje, ela é presidente do Instituto, e ela já vai contar um pouquinho para nós, do Instituto História Viva, que é voltado para essa temática do storytelling. Ela também trabalha fazendo formações executivas de liderança. Eu até tinha entrado em contato com uma pessoa que eu conhecia dessa área de comunicação, e a Juliana Caran, que também vai estar conosco aí num dos momentos da jornada, ela falou, Sil, se for para falar de storytelling, recomendadíssima, enfim, daí me passou o contato, e acho que são as conexões que a gente vai se aproximando. Aqui é muito mais interativo, ela vai trazer um pouco dessa temática, um pouco da história, do porquê, e aí a gente vai fazer as nossas discussões nos famosos mini-grupos para a gente exercitar. Porque quando a gente fala dessa storytelling, de contar as nossas próprias histórias, eu até troquei uma ideia com a Márcia, que também é connect do nosso grupo, dela falou, se eu talvez para os executivos seja chovendo molhado, alguns já conheçam, enfim. Aí eu falei, vou abrir a turma, fica a critério de quem achar interessante, porque é um movimento que para alguns realmente já pode estar no DNA de contar suas próprias histórias, de estruturar as ideias e colocar no papel, e para outros, seria uma ferramenta a mais aí para a gente estar trocando ideias e oportunizando essa aprendizagem. Então, Roseli, novamente, seja super bem-vinda. A palavra agora está contigo, na condução desse time, que é um time realmente aí de ponto e formidável nessas nossas conexões. Então, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu vou apresentar um conteúdo justamente conectado à minha carreira de contadora e encantadora de histórias. E essa minha paixão pelas histórias vem desde a tenra idade, que eu vi histórias da minha mãe, das experiências em Minas Gerais, e eu era curiosa pelo universo das narrativas e imaginava com riqueza de detalhes tudo que ela me descrevia. E por não ter recursos naquela época, como cadernos, como as crianças de hoje, eu escorregava por baixo da minha cama e escrevia na parede poemas, histórias. Para não irritar a mineira, eu fazia tudo isso escondido. Então, a minha paixão pelas histórias vem desde cedo. Passado alguns anos, indo de trás para frente, há exatos 16 anos, eu resolvi largar minha carreira como executiva e iniciar uma jornada em Curitiba. Fui eu com meu carro branco, 4 filhos, 2 pássaros, 2 cachorros. E, na verdade, o que eu queria mesmo era ter espaço de tempo para dedicar o meu tempo ao trabalho voluntário. Eu acreditei que economizaria muito com o trânsito e, com isso, eu teria tempo para fazer trabalho voluntário. Aí eu fui procurar o Centro de Ação Voluntária, enquanto, em paralelo, eu buscava uma recolocação profissional no mundo de negócios, eu queria ter uma empresa. Eu só tinha certeza de um foco de voluntariado na área da saúde e com incentivo à leitura, por entender que ambos os aspectos da vida são os mais extremos. E assim que eu entendi que não tinha nenhuma organização que atendia os requisitos na cidade, aí eu coloquei uma nota no jornal convocando a comunidade, com o chamado Seja Voluntário e Conte Histórias. Como é que está a conexão? Estão ouvindo agora? Sim? É que eu vi a mensagem agora de alguém, Guilherme, eu falei, será que é recente essa mensagem? Sim, não, melhorou bastante já. Uhum. Ai, que bom. Então, mantenho assim sem câmera. Vamos tentar com a câmera aí, quem sabe? Pode ser, então liga, a gente já te avisa. Se vocês fizerem, faz um sinal para baixo. Não, Se por ficar enquanto ruim, estamos eu te desligo de ouvindo. novo. Beleza. Então, aí eu esqueci de falar para vocês um detalhe. Eu era extremamente tímida. Extremamente. Mas eu intencionava atrair 6 pessoas para começar, o trabalho voluntário. Eu me senti confortável com o meu pendrive na sala 1 no dia agendado para a apresentação e a sala 1 do Hospital de Clínicas. Como foi minha surpresa, gente? Quando eu cheguei na porta, não vi 6 pessoas que eu planejava ver. Sabe quantas pessoas tinham? 120 pessoas. A sala estava lotada.
Aí, passado um momento de pânico inicial, eu me senti aquela pessoa que vai andar naquele brinquedo divertido da Disney, que sobe aquela montanha autona e tem que descer. Aí eu olhava e falava, tem que sair, não adianta, você tem que ir. Aí eu fui lá e eu fiz a apresentação. E aí, extremamente tímida, enrolada, numa plateia atenta, e tinham pessoas dispostas a ajudar. Eram meia dúzia de executivos, exatamente como eu pretendia. E eles abriram suas agendas e ajudaram a abrir espaços, e hoje a gente atende em 7 estados do Brasil, uma média de 12 mil pessoas por mês. E agora a gente continua atendendo com um sistema virtual. Nós nos adaptamos e fazemos contações de histórias para pessoas na área da saúde, crianças hospitalizadas, idosos. Estamos com o desafio de escrever 100 contos para os idosos do lar dos idosos do Encontros Encantados. Agora eu peço uma pausinha, que vocês respirem fundo e se conectem com uma memória de uma lembrança positiva na sua vida. Pode ser o dia que você conquistou seu emprego, ganhou seu diploma da faculdade, o dia que você pediu sua mulher, seu marido em casamento, o dia que nasceu seu filho. Se conecta com essa emoção. Não é emocionante? E é o poder do storytelling. Ele ativa a nossa emoção e esse poder nos conecta. Como é que tá a imagem com som? Então, eu vou propor para vocês uma reflexão. Por que nós ainda contamos histórias, né? Quando a gente ouve contação de histórias, muitas vezes remete à nossa lembrança, assim, a memória de ter visto uma foto de tribos sentadas em volta da fogueira. E mesmo que essas histórias não tenham sido registradas, a gente ainda continua a fazer essas rodas de histórias. Hoje, nos comunicando através da tecnologia, das redes sociais, com a chama do poder, do alcance que a tecnologia proporciona. E por que a gente segue escrevendo e contando histórias, mesmo que tenhamos tantas histórias? Porque faltava a nossa história. A história minha, a história de vocês. Nós contamos histórias para convidar os outros a entrarem em nosso mundo e torná-lo mais atraente. Você sabia que a NASA contrata roteiristas para ajudar a escrever sobre as descobertas em forma de storytelling? Para atrair novos talentos, conectar e atrair. Esse é o poder do storytelling. Em um mundo hiperconectado, storytelling ainda é a forma de comunicação mais poderosa que existe. Segundo o psicólogo da linha cognitiva Genori Brunner, nós somos 22 vezes mais propensos a lembrarmos de um fato inserido numa narrativa. É mais memorável do que simples fatos e números. Isso, para a maioria de vocês, não é novidade, né? A gente, às vezes, se comunica e traz a mesma mensagem com esse intuito propriamente de trazer de novo para a consciência. Nós estamos aqui nos dedicando uma noite a falar sobre storytelling e, às vezes, lembrar desses passos, dessas importâncias que tem uma mensagem é extremamente significativo. Agora eu vou fazer uma apresentação que eu trouxe para acompanhar meu workshop de hoje. E aí eu vou fechar minha câmera, eu não sei se automaticamente ele já até fecha, mas essa apresentação eu vou abrir para vocês em PowerPoint para ter um roteirinho para a gente acompanhar, né, juntos, e espero que vocês fiquem conosco. Tem alguma dúvida? Alguém já escreveu aqui no chat? Melhorou, né? Que bom. Obrigada, Alan. Eu vou então abrir a apresentação e depois nós vamos fazer atividades práticas hoje, tá bom? Eu tenho uma proposta bem bacana aí com o grupo. Espera aí que não é essa a modalidade de apresentação. Só um minutinho. Vou fechar minha câmera. Sim, estamos vendo.
Ai, agora eu não tenho acesso à minha câmera. Ah, tem. Stop vídeo. Pronto. Então, conforme nós refletimos, aqui tem uma imagem, né, da ideia que seja de um ancestral do contador de histórias, transmitindo toda a sua experiência, compartilhando informações, e graças aos contadores de histórias, nós não precisamos mais reinventar o fogo a cada nova geração, porque eles transmitiam essas informações e eram passadas de gerações a gerações. Inclusive na África, os contadores de histórias, os griots, em batalhas, até hoje eles são poupados. Eles são tidos como verdadeiros tesouros pelos próprios inimigos entre uma tribo e outra. Então, o papel dos contadores de histórias, dos narradores, ele sempre foi muito reconhecido. E o storytelling, ele traz esse contexto da ciência por trás da contação de histórias, todo um contexto englobado na escrita de roteiros, de filmes. Então, nós temos uma possibilidade, através da contação de histórias, de produzirmos aquela comunicação CAP que eu comentei com vocês, que é o sentido de uma comunicação mais criativa, onde nós conseguimos aliar os nossos conhecimentos ao processo de construção de uma narrativa pautada numa descrição de um roteiro. Muitos já ouviram até falar, na minha época, inclusive de escola, né? Nossa, aquele professor não tem didática. Na verdade, ele tinha um conhecimento muito grande, mas ele não tinha essa habilidade de transmitir isso através da oralidade ou da escrita. Então, a nossa comunicação com o uso do storytelling, ela se torna mais criativa. Ela se torna mais assertiva também porque nós podemos obter os nossos direcionamentos, nossos objetivos de uma maneira mais direta, nos conectando ao nosso interlocutor, usando essa linguagem, tanto da metáfora, que traz a linguagem simbólica, como também a linguagem do que nós muitas vezes consideramos o historiês, que é essa habilidade de contar história com detalhes que conectam com a emoção do outro. E a produtividade, ela vem, consequentemente, por conta também do que nós podemos utilizar dos princípios da persuasão. Vocês vão entender um pouco mais, ou compreender mais a extensão do P do nosso CAP, através dessa apresentação que eu vou fazer dos princípios da persuasão, que faz com que a nossa comunicação conecte o outro e produza os resultados e os frutos que nós pretendemos a cada novo contato. E como é que a gente faz para encantar histórias vivas, né? A Silvana comentou, na fundação do Instituto História Viva, um dos processos mais merecedores de premiações foram os processos da arte de encantar histórias. Como que funciona? Nós ouvimos histórias de vida de pessoas idosas que estão abrigadas, que estão recolhidas em asilos, lares de idosos. Ouvimos episódios da sua biografia, não a sua biografia inteira, basta um pequeno episódio, para que nós possamos trazer elementos lúdicos para essa narrativa e, consequentemente, transformá-la numa narrativa mais atraente e conectando com as crianças que ouvem essa história e fazem parte desse ciclo. A criança produz uma arte inspirada na história do idoso que volta para o idoso. E esse processo de encantamento ele é fundamentado na visão de Joseph Campbell e Christopher Vogler, que é um roteirista de Hollywood, e também nos conceitos de Aristóteles do teatro, né, dos 3 tempos, das 3 fases da descrição de uma história, que é o começo, a abertura, o desenrolar da trama e um fechamento. Já a jornada do Joseph Campbell ela é mais detalhista, ela traz 12 passos de uma narrativa. E é que eu vou propor para vocês aqui, é uma jornada que nós utilizamos muito também, como metodologia de encantamento, que é a produção de um mini conto, né? Um conto pequeno que leve cerca de 2 minutos para ser narrado, utilizando os conceitos do 5W, né? Quando que aconteceu essa história? Quem eram as pessoas que estavam ali? Qual foi a ação colocada em prática? Onde estava? Qual era a origem? Né? Qual era o ponto comum? Qual que era o mundo comum daquela história? E o porquê, né? A razão. Se vocês lembram do Círculo Dourado, do Simon Sinek, ele fala sobre a importância de potencializar o porquê. Qual é o objetivo? Por que essa história está sendo contada? Qual é o propósito que move e conecta essas pessoas à sua história?
E para isso nós precisamos usar a escala da empatia, porque em alguns momentos, ao descrevermos as histórias, como nós somos os personagens principais, nós tendemos a supervalorizar esse personagem. Até o conceito, se você parar para refletir, jornada de um herói, puxa, mas quanto poder tem esse ser para ser chamado de um herói? Mas, na verdade, o ideal que vai produzir uma conexão maior com o outro é o distanciamento da nossa própria ideia, da nossa própria história. É permitirmos com que o outro se sinta também parte da nossa história, ou que nós valorizemos outros personagens das nossas narrativas. Consequentemente, irá gerar uma conexão maior com os nossos ouvintes, uma vez que o personagem da narrativa perdeu um pouco o enfoque de ser algo pessoal. Então, por isso que é importante reconhecer quem são os parceiros que estavam junto nesse processo de história. Então, agora é aquele momento que eu gostaria de propor para vocês, de cara, fazermos uma atividade prática, até para que vocês possam entrar em contato com esse contexto da narrativa. Eu gostaria de propor que nós possamos fazer essa atividade prática. Aí eu conto com o apoio da equipe para ajudar na divisão. A princípio, você vai, primeiramente, pensar num episódio da sua biografia, uma peraltice de infância. É muito bom nos conectarmos com a nossa história de vida, sobretudo aquele momento em que nós tínhamos uma visão mais expandida da vida, mais autêntica, mais natural, e nos permitíamos ter mais acesso à nossa criatividade. Então, eu vou propor para vocês se lembrarem de uma peraltice da infância, anotar detalhes na sequência, sem pensar muito, porque quanto mais você aprofunda no racional, você perde um pouco da espontaneidade da sua narrativa, né, da biografia. Você precisa, para isso, ler e reler as anotações 3 vezes pausadamente. Por quê? No momento em que você está relatando para você, você está fazendo uma nova conexão com o seu sistema neural. Por incrível que pareça, o nosso centro de memória está conectado a um sistema neural diferenciado da contação de histórias. Então, quando você lê e relê as anotações para você, você vai potencializando a sua conexão com esse seu episódio da sua biografia. Então, eu peço que, né, de uma maneira individual, cada um pense nesse episódio da sua biografia, de preferência peraltice. Eu só tive um participante dos meus workshops que disse que nunca fez peraltice na infância. Uma pessoa só. Durante esses 16 anos, foi a única pessoa. Então, eu acredito que todos nós, em geral, tendemos a fazermos peraltices na infância. Então, você anota assim, né, os detalhes e lê e relê umas 3 vezes, durante 5 minutos. Então, eu vou dar esse tempo para cada um se lembrar da sua peraltice e fazer a anotação para, na sequência, nós entrarmos nas divisões dos grupos.
Acredito que já tenha dado tempo para todo mundo anotar o seu episódio. Alguém não conseguiu se lembrar? Precisa de mais tempo? Então, vamos prosseguir. Como que vai fazer após a divisão dos grupos? Cada um vai contar o seu episódio encantado. No máximo 5 minutos. Às vezes a gente se empolga e conta bastante detalhe. No máximo de 5 minutos, cada pessoa que estiver no grupo conta o seu episódio. Depois, o grupo vai criar um mini conto desse episódio escolhido, da maneira como vocês entenderem que é importante encantar uma história. Não precisa ter tantos detalhes, porque eu ainda não passei todo o processo do encantamento. É mais para vocês terem esse contato inicial com o processo de criação de uma nova história, trazendo recursos lúdicos, da maneira como vocês quiserem cantar esse conto escolhido. Tá bom? Então, cada um vai contar um episódio, vocês, o grupo inteiro, vai escolher um conto que vai encantar. Por exemplo, o pessoal gosta do conto da Silvana, fala, ah, que bacana, dá para escrever um conto, vamos encantar o seu, ou vamos optar por esse, né, por uma maneira prática. E aí vocês vão definir quem vai ser o apresentador da história encantada, que não seja o próprio dono da história. Alguém vai contar essa história para nós, da maneira como foi criado esse microconto. E nós voltamos para a sala principal para apresentar. Nós vamos ter uma média, né, de tempo para a criação do microconto escolhido de 15 minutos. Então, cada um vai contar o seu conto. Eu tinha comentado, Silvana, que a gente levaria 15 minutos, mas eu não computei o processo de contar o conto. Então, provavelmente vai levar mais tempo. Eu não sei se é automática Acho que a volta. aqui acho que dá para ajustar, Mi. Acho que você tinha colocado os 4 ou 5 integrantes, acho que uns 3 a 4 na sala, para a gente não tomar tanto. E talvez aqui colocar um tempo de 5 ainda, porque daí vai 15 minutos para contarem e mais 15 para fazer. Dá para reduzir um pouquinho? Não, dá para... Então a gente faz ali o episódio encantado em uns 3 minutos e aí os 15 minutinhos para fazer. Isso. Então a gente coloca aí. O tempo que levar, eu não sei se está automatizada a volta. Sim, a Mi já vai colocar ali o tempo bom. e a gente já consegue separando. Eu só tenho que fazer alguns ajustes aqui para diminuir o número de integrantes, que daí diminui o tempo também. É que tem menos pessoas na sala, tem 18, né, comigo. É, porque se eu colocar, a gente tinha separado sala de 5, daí vai levar 25 minutos só para contar a história, entendeu? A gente está diminuindo as salas. Uhum. Beleza, a gente deixa mais ou menos uns 20 minutos 25 minutos na sala. Tá. E aí, tá com quantos integrantes, Mi? Em torno de 3, tem um com 4 só, tá? Legal. Então já pode 3, colocar 3, nas salas. 3. Sejam todos bem-vindos e então vamos lá. As apresentações das histórias. Cada um de nós ouviu, quem participou nas salas, eu circulei também, pude ouvir algumas histórias, e o simples contato com o episódio da biografia do outro já nos deixa mais encantados. Eu comecei a me conectar com a minha infância também, porque a história ela tem esse poder, ela acessa o seu estado lúdico, onde você tem uma conexão direta com o universo da criatividade, dos potenciais. Quando você ouve a palavra "era uma vez", tudo é possível, você corta qualquer vínculo que você tem com a razão, com a necessidade de ser absoluto, e se permite, tudo é possível, um sapo voar, uma nuvem falar, tudo pode acontecer. E nós todos que tivemos o contato com uma história, contando ou ouvindo, tivemos essa oportunidade de adentrarmos a este universo, esse potencial. Eu me lembro que tem um das pessoas que fizeram treinamento comigo, é um executivo. Cada vez que ele vai iniciar uma reunião, ele começa contando uma história. E o dia que ele vai fazer reunião com os colaboradores, ele vai vestido com uma gravata colorida. Então, ele usa algum aspecto lúdico. Ele coloca o lúdico para fazer a ponte e o contato direto com as pessoas que receberão aquela apresentação dele, aquela abertura em forma de histórias. E é esse o poder que as histórias têm, de inspirar. Então, estamos todos devidamente inspirados. Eu gostaria que o grupo 1, a pessoa que vai contar a história do grupo 1, se apresente, por favor. Conte a história e depois diga de quem é essa história que você encantou. Eu não sei o número do meu grupo, alguém sabe? Não sabemos o número do grupo.
Calma aí que a gente já Marcha descobre. 2. O grupo 1 era o grupo que estava o Alan. É o nosso grupo, então. Tá me ouvindo bem? Sim. Sim. Ah, sim. Então, a nossa história, ela, creio que vocês vão gostar, porque ela envolve profissão, envolve sonho, e ela começa com uma espécie de um marceneiro voador. Ainda como criança, muito pequeno, em uma época em que o pai influenciava muito a profissão do filho, por volta dos seus 10 a 12 anos, ele já estava sendo preparado para ser o marceneiro, como o pai dele era marceneiro, como o pai dele esperava que ele era marceneiro, só que ele tinha um sonho, em tudo que ele fazia, ele via avião, ele via ser piloto. E esse era um sonho que ele guardava com ele, e um sonho que até ele tinha um pouco de dificuldade para falar com o pai dele. Será que porque trazer uma frustração ou uma expectativa? E indo para a escola, vendo o dia a dia, um amigo vem e fala, eu também tenho esse sonho. Eu também quero ser piloto de avião. Mas como a gente pode ser? Aí os dois combinam, os dois pensam, eles falam, não, o caminho mais fácil para a gente, somos pessoas humildes, é a gente entrar numa escola que seja uma escola pública, uma escola militar, em que isso seja possível e vai. Mas como que a gente vai? Como que eu posso ir? É a expectativa do meu pai, né? E a mãe dele, mesmo sendo uma pessoa humilde, morando no interior, tendo uma visão talvez mais patriarcal, se junta nesse sonho também, e não só se junta, como ajuda a realizar, ajuda a achar a escola, ajuda a incentivar, ajuda a fazer o concurso para entrar nessa escola. A escola militar não é uma escola simples de fazer, como toda escola que tem muita concorrência, uma concorrência de 10 para 1 mais ou menos, né? O amigo Dominique, o amigo também vai, esse amigo e ele, perseguindo esse sonho, os dois conseguem entrar na escola, porém seguem caminhos separados agora, porque um conseguiu numa escola e o outro conseguiu em outra, mas os dois perseguindo esse sonho. E é um sonho que não foi assim fácil, é um sonho que ao longo do tempo serviu como um norte, que foi na perseguição desse sonho, que foi crescendo como pessoa, que foi aprendendo, que foi vendo. E dos 12 aos 20 anos, toda essa qualificação que conseguiu numa das melhores escolas que existia, mesmo sendo humilde, buscando esse sonho, trouxe não o prazer ainda de pilotar um avião, mas trouxe se tornar uma grande pessoa e um grande profissional, que foi o que iniciou a carreira e que foi que trouxe uma carreira de tanto sucesso. Então, vislumbrar esse sonho, perseguir esse sonho, que algum dia talvez ainda chegue, pilotar um avião, ele já foi suficiente para trazer muita alegria e muita satisfação. E conversando com a mãe que tanto incentivou, né, talvez pela ausência do pai quando conseguir, de quanto ele ficaria feliz de ter visto que esse resultado foi alcançado, o resultado de uma vida inteira de realizações. E a realização do avião ainda está por vir, mas guiando-se por ela. Mais ou menos, né? Não tem o treinamento ainda. Acho que você contou a história do Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe, né? Exatamente, nosso pequeno príncipe, Alan Tis. Que pilotou outros aviões, né? Muitas outras máquinas, né? Agora, Tá o no próximo mudo, Alan. grupo... O próximo grupo acho que era o nosso, grupo 2. Pode ser. Então tá bom. A história que eu vou contar talvez não é tão criança, né? A gente já passa aí para adolescência, mas com certeza é uma boa história para muitos. A gente estava até falando, né? Para talvez a juventude de hoje já não passa mais por essas situações divertidas e inusitadas, é uma pena, né? Mas pela liberdade que a gente tinha no passado. Então a história se passa no Rio de Janeiro, né? Um grupo aí de rapazes fanáticos por futebol, que toda quarta-feira gostavam, né, de assistir os jogos no Maracanã. O problema é que quando você tem 13, 14, 15 anos, tem uma coisa que falta bastante. Não era autonomia como hoje falta, né?
Mas faltava dinheiro, né? Lógico, nessa idade a gente depende aí do dinheiro dos outros, e se a gente quer fazer esse tipo de coisa, ainda mais toda semana, né? Precisa ser bem criativo. Então, a jornada já começa em como ir, né? A chegar até o Maracanã. Então, para chegar até lá, um grupo aí de 10 adolescentes, na casa dos 13, 15 anos, tinha que começar pegando o trem, mas não da forma tradicional, senão pulando no trem a hora que o trem passava, né? Então, já começava cedo, os jogos aconteciam às quartas-feiras no período da noite, então era uma viagem longa, mas que já começava com essas emoções. Chegando, né, no estádio, e esse era um jogo bastante importante nesse dia, bom, eu não sei quantos cariocas tem aí, mas a gente estava aí com Botafogo e Flamengo nesse dia, um dia chuvoso. O torcedor, no caso, era botafoguense, não era flamenguista. E foi assistir, mais uma vez, o dinheiro fez falta nesse momento, então onde que o pessoal, né, que quando não tem dinheiro vai assistir, vamos para geral. E foi aonde foi esse grupo de adolescentes assistir o jogo. Nesse dia ainda chovia também para geral. Mas, né, para quem nunca foi num estádio, aí, para ir na geral, a gente não necessariamente consegue assistir o jogo bem, né? Muitas vezes, essa é uma área que fica até abaixo do nível do campo. Então, também tinha que se dar jeito para assistir ela de uma forma melhor. E essa galera aí decidia, né, dava uma olhada quem estava por perto, se os policiais não estavam por perto, para tentar pular para a arquibancada, né? E foi o que alguns dos nossos colegas aí fizeram, mas bateu a polícia. E nessa do bater a polícia, um dos colegas aí, com uma característica bem que se destacava entre os demais, rapaz aí, 14 anos, 2 metros de altura, acabou sendo pego pela polícia. E nessa época, quando a pessoa era pega, eles levavam para um espaço que você ficava preso lá até o final do jogo, principalmente quando era adolescente, né? Não precisava ficar preso o tempo inteiro. E o nosso colega que está aqui, não foi esse colega preso, mas ele acabou pulando de volta para geral. E ficou por isso, né? Escapou da polícia, mas o colega ficou lá preso. Terminou o jogo, o pessoal precisava ir para casa, retornaram para casa. Já mais preocupados com o colega do que com o resultado final do jogo. E eles fizeram um pacto, né? Fizeram um pacto assim, bom, já não vai chegar na casa de ninguém enquanto o Rui não chegar. O Rui era o colega ali que tinha ficado preso. E o Rui não chegava, e eles esperando na garagem, e o Rui não chegava. De repente, o Rui chega, e eles falam, bom, então vamos fazer o seguinte, ninguém vai saber dessa história, ninguém precisa saber, né? Senão depois a gente não consegue voltar mais para assistir os jogos. E, né, quanto a isso, tudo passou bem, e aquela noite acabou. Mas, como eu falei, era uma quarta-feira à noite, no dia seguinte, na escola, todo mundo estava sabendo. Né? E como que todo mundo podia saber? Então, naquele dia, tinha, né, algum paparazzi, né, a gente chamaria isso, mas tinha um outro colega da escola que assistiu tudo e viu o nosso colega que está aqui caindo de volta lá para geral e viu toda a confusão e acabou espalhando para toda a escola. Mas, felizmente, isso não chegou para os pais de ninguém. Então, passado o susto, obviamente, aquilo ainda se repetiu por algumas quartas-feiras, né? Então, é uma história aí que, infelizmente, talvez muitos dos adolescentes de hoje não vão mais poder vivenciar. Quem que é o dono da história? Sou eu. Luiz Carlos. Sou eu. Muito Pô, bem. Camila, perfeita, tá? Perfeita. Só teve um erro. Eu sou tricolor, tá? Ah, é Sou verdade. fluminense. Eu sou É fluminense, verdade. Eu anotei mas como a gente Fluminense em qualquer cima jogo, e coloquei Botafogo embaixo. Foi para não te você entregar, foi Luiz. perfeita na narração. Foi para não te entregar só. Fantástico, Camila. Será que não é Parabéns. melhor? Não? Ou foi mal aí? Qual que é o Foi próximo ótimo. grupo? Tem algum narrador aí de história? Não sei qual é o 3.
Não sei Pode se ser o alguém- teu, Kátia, quem que ficou como Ó, o 3 é a responsável. Giovana, o Guilherme, o José, o Marcos e o Sidney. Quem Então é vamos do lá. grupo 3? Sou eu que vou contar a história, e é uma história tipicamente de criança. Pensa aquela história que você conta para os teus filhos hoje, ou conta para essa molecada, e às vezes eles nem entendem o que é, porque, um pouco como a Camila falou, eles não conseguem mais, talvez, ter esse acesso que a gente tinha lá atrás. E acesso ao quê? Acesso à liberdade, acesso à rua, acesso à chuva, acesso à lama, e acesso à própria liberdade que a gente pode ter aí, dos nossos pais nos deixar em casa para poderem curtir uma noite fora sem o medo da violência, enfim. Mas é uma história super bacana, porque é uma história de confiança, né? Se passou numa cidade do interior, e esse colega com mais as irmãs acabaram ficando sozinhos em casa uma noite, que os pais foram fazer um programa. Moravam numa região de bastante estrada de terra, e, enfim, numa casa super bacana, espaçosa, e choveu torrencialmente. E depois da chuva, obviamente, com toda aquela terra, muita lama. Você imagina 4 crianças em casa, dos seus 4 a 8 anos, o que eles resolveram fazer? É óbvio que eles foram para fora. E nessa de ir para fora, começou aquela loucura de guerra de lama. Então, um menino e 3 meninas se jogando nas poças, se sujando inteiro, e era roupa, era tudo. E não satisfeitos, eles resolveram andar em volta da casa. Você imagina aquela calçadinha branca, né? Lajota, toda empoçada, toda cheia de pegada, em volta de tudo aquilo. Pois bem, passou um tempo, chegaram os pais, olharam aquilo, com aquele olhar de desespero. Diz o nosso amigo que nem lembra o que aconteceu, nem lembra o que se fez das roupas, ou da bronca, ou o que foi. Mas essa é uma típica história de uma infância gostosa, vivida talvez no interior, num ambiente que muitos dos nossos filhos e filhas, netos e netas aí talvez não tenham a oportunidade de ter. Parabéns pela história, bem contada também. E quem que é o dono da história? É o Sidney. Sidney. Muito bem. A gente Qual que é o consegue grupo? imaginar o pequeno infarto dos pais, né? Agora. Quase não tiveram. Eu acho que o Sidney não lembra porque levou tanta paulada que Mamar. ficou traumatizado. Fiquei traumatizado, acho. É isso aí. Mas eram bons tempos. Próximo grupo? Quem que é, Marciano? Agora é o da Ana. Ok. Então agora sou eu que conto a história. Bom, então vamos lá. Imagina, né, uma criança, uma menininha de 2 anos e meio. É nesse momento da vida dela que se passa a história. Tá? É uns pais, né? O pai trabalha fora, a mãe em casa, sempre tinham jantares em casa, né? Jantares do escritório. Nesse jantar, nessa noite em especial onde a gente está, era um jantar que tinha todo mundo do escritório, né? A mãe estava super preocupada em atender as visitas, organizar tudo, que tudo saísse muito bem e muito perfeito. A nossa menininha, com 2 anos e meio, já tinha jantado, a babá já tinha dado a janta e estava lá, né, brincando, cuidando das suas coisinhas, né? E aí, em dado momento do jantar, ela aparece, cutuca a mãe e, mãe, vem, mãe, ele não quer. Vem, mãe, ele não quer. Não, vai brincar, minha filha, vai lá, vai para dentro, vai brincar. Depois a mamãe vê isso. Aí a nossa menininha sai, volta de novo, daí a pouco, um tempo depois,
Mãe de novo, mãe, vem, ele não quer, mãe, vem, não, vai lá, vai brincar, depois a mamãe vê isso. Bom, isso se passou repetidas vezes, até que a mãe resolveu, ai, tá bom, né, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, vamos lá, o que está acontecendo? Me mostra. E ela foi seguindo, lá vai a mãe e menininha, uma seguindo a outra, né, até o quarto do irmãozinho mais novo, um bebezinho de 6 meses, que deveria supostamente estar dormindo. E qual não foi a surpresa da mãe ao perceber que a filhinha de 2 anos e meio, nossa linda mocinha da história, estava tentando enfiar uma coxinha de frango na boca do bebê. Afinal de contas, eu já jantei, ele não jantou, ele não comeu nada, tadinho, ele precisa comer. Então, assim, moral da história, se alguém te pede ajuda muitas vezes, pede para você vir muitas vezes, atenda, porque algo pode estar acontecendo. Graças a Deus, nada passou, mamãe, bebê, pequenininha, todos passaram bem e sobreviveram àquela noite. Esse é o fim da nossa história. Muito bem essa história. É muito divertida. A gente morreu de rir. Eu não conto Sim. tão bem igual a proprietária da história, mas... Tem mais algum grupo boa. com história? Não, esses. A nossa menininha Ana, viu? Para vocês não perguntaram, mas era a Ana que estava tentando alimentar o irmãozinho dela. Até parece que ninguém sabe, porque quem me conhece já imaginava, né? Hein, Ana, Então, e o que a tua mãe fez? O que a minha mãe fez? Sei lá, né? Eu acho que salvou o meu irmão e daí depois eu estava até me perguntando o que será que a babá estava fazendo que não estava cuidando de mim, né? Que estava indo e voltando com coxa de frango, né? Não sei. Mas eu vou perguntar para ela. Verdade. Vocês tiveram uma oportunidade agora de dar uma pausa na vida, em tudo, para ouvirem histórias. Eu pergunto, quem é que conseguiu se lembrar dos problemas, das decisões, do que tinha para fazer durante o dia, do que aconteceu? Não teve algum momento assim no seu dia que veio à tona da sua mente esse momento do dia, você acabou se lembrando, ou você se desprendeu de tudo e se jogou na história? É o que geralmente acontece. Quando nós ouvimos uma história, a nossa probabilidade é nos desconectarmos e adentrarmos ao processo daquela emoção envolvida na história. Naquele instante, uma pessoa descreveu um episódio da sua biografia, o que torna ainda mais encantador do que uma história que fosse, por exemplo, imaginada, criada do imaginário. Então, as histórias, elas têm esse processo de empatia engajado e, ao mesmo tempo, ela é curativa, porque ela nos desconecta do nosso dia a dia, das preocupações. E esse é o poder que a gente pode resgatar no momento em que nós estamos trabalhando na construção de um roteiro de uma apresentação, no roteiro de uma palestra, no roteiro, ou talvez de uma aula, ou até mesmo o storytelling cabe numa DR. Nós vamos conversar a respeito como que eu vou conduzir um roteiro onde eu possa conectar com a emoção do outro e fazer com que o resultado saudável flua. Tudo isso envolve um planejamento de um roteiro, que é o que nós vamos falar agora a seguir, que é sobre a técnica de elaboração de um bom roteiro dentro do contexto do storytelling. Primeiramente, na condução desse roteiro, você vai ter que ambientar. O que acontece na mente, em termos de conexões neurais do interlocutor? Ele precisa de uma sedimentação. É necessário haver uma estrada pavimentada. Qual é esse ambiente? Como acontece? No processo de construção da imagem mental, porque nosso pensamento lê o mundo em forma de símbolos, através desse momento em que ele ouve a sua história, ele precisa ter esse contato com essa realidade de um ambiente. De onde surgiu? Como que acontecia aquele contexto? Qual era o status quo antes do processo de decisão de partir para a jornada? Como que eu posso ambientar essa descrição com detalhes para que haja uma construção neural no receptor da minha história?
Então, se eu estou contextualizando uma história, como as histórias que todos ouviram, era uma vez um menino que sonhava em ser aviador e a família era marceneiro. Pronto, você já tem toda uma ambientação ali construída para imaginar uma oficina de marcenaria, inclusive com aqueles pozinhos da madeira presa nos ambientes, e fatalmente, quando fala sonhava em ser aviador, não sei vocês, mas ninguém pensou num Boeing, em pilotando um Boeing, e sim num aviãozinho. Então, todo esse processo de construção neural é necessário passar por ele, no processo de ambientação, para depois configurar a decisão. Há uma necessidade intrínseca também de uma ação construída no contexto da história. E qual era a bagagem? O que carregava em termos emocionais, psíquicos, físicos, o que traz na mochila daquele viajante dessa história, que possa ser contextualizada para que possa construir também essa pavimentação na mente do outro. Eu estou adentrando a um processo neural de uma outra pessoa e eu estou imbuída da necessidade de construir toda essa paisagem, todo esse processo a nível palpável e a nível também que seja, né, simbólico, que não seja algo tão concreto. A mente do outro está aberta e receptiva a essa mensagem. Nós somos resultado das histórias que nós ouvimos. Os grandes líderes mundiais conduziram nações através das histórias. Martin Luther King, no verão de 1963, conseguiu reunir 2.000 pessoas em Washington, em pleno verão, sem internet, trazendo simplesmente uma afirmação: eu tenho um plano, eu tenho um sonho. E as pessoas foram atrás de descobrir isso. Por quê? Porque é um poder de captar o outro a partir dessa construção que nós fazemos, essa caracterização, tanto do público-alvo como do seu, porque precisa haver aquela empatia. Você precisa também se identificar com o personagem principal da história. Se você não for o próprio personagem, você precisa fazer um processo de identificação com a construção desse personagem. Você precisa construir toda a trama, configurando e pontuando os altos e baixos. Nós temos uma necessidade de vivenciarmos a emoção da ressignificação, de todo o processo de subida, não é o que nos atrai a descida, o que nos atrai é a subida da montanha-russa. Então, se alguém descreve, por exemplo, num episódio, inicia uma palestra falando, olha, o que seria para você estar, né, dentro de um avião caindo em velocidade alta a 10.000 pés. Eu vi um palestrante abrindo a palestra assim, pronto, você já está imaginando como ele saiu dessa situação, o que aconteceu no final, porque ele está aqui, então ele não morreu. Então, isso já instiga o outro a saber o processo de ressignificação, o processo de superação, tudo isso diz respeito ao nosso próprio anseio de superarmos os nossos desafios. Então, isso faz uma ressonância com o nosso mundo interior, por isso que nós atraímos, essa situação se torna atraente. E nós precisamos nos preocupar na construção de roteiro com o fechamento. Nós precisamos trazer o personagem principal, o contexto principal, para o estado de ambiente original, onde ele nasceu. A história, ela flui de maneira circular, como tudo no universo flui de maneira circular. A fórmula quadrada não existe na natureza. Tudo é circular, é cíclico. Então, a história também flui de uma maneira circular, em volta da fogueira. Então, tudo tem uma necessidade de voltar ao início. Alguns de nós, às vezes, até pensam, puxa vida, a primeira impressão é que fica. Não é, a última impressão é a que fica. Então, no fechamento da sua história, no fechamento do seu roteiro, você precisa deixar o outro encantado, para que ele possa fechar aquele ciclo interno e a sua mensagem memorável possa estar blindada, porque senão ela deixa pontas abertas e não há um fechamento no conceito, no circuito neural do interlocutor. E aí há uma quebra na intenção da sua história. E na hora de contar a história, nós vimos várias apresentações aqui da história, de uma maneira espontânea, como as pessoas costumam contar, talvez, como cada um de vocês contaria, mas existem técnicas também para aprimorar a apresentação de uma história. A primeira técnica fundamental é se empoderar do conteúdo, é óbvio, nós só conseguimos transmitir aquilo que nós temos um conhecimento e uma profunda relação, o que faz sentido para nós.
Nós não transmitimos nenhuma informação e nem vendemos um produto se nós não estivermos intrinsecamente conectados a ele. Para isso, nós precisamos nos empoderar, conhecendo e detalhando o personagem principal. Quais são os seus aspectos físicos, aspectos psíquicos, emocionais, contextualizarmos aquele personagem, onde acontece o ambiente da narrativa, que tipo de roteiro eu resolvi escrever, que tipo de conto eu resolvi contar, e como é que eu vou, no segundo passo, descrever a intenção para o outro, se eu não souber qual é a minha intenção. Então, você precisa, além de se empoderar do conteúdo, estar imbuído. Qual é a sua intenção na transmissão dessa história? Você está contando a história para vender um produto, para simplesmente se conectar ao outro, para gerar envolvimento ou para atrair? Quando você chega naquele churrasco de final de semana de família, relaxado, todo mundo já trabalhou muito, vamos descansar, principalmente quando pudermos voltar a nos reunirmos com todos os familiares, e você vai contar alguma coisa que aconteceu. Qual é a sua intenção com aquele pequeno episódio? Criar um pouco de descontração, se conectar com as pessoas. Você precisa saber a sua intenção. Quando você tem consciência do que você está fazendo, um simples exercício físico ganha muito mais poder, ganha mais força, porque você está conectado. Tudo precisa ser feito com consciência. Qual é a sua intenção? É importante ter. Para isso, você também pode definir qual é o seu princípio da persuasão, qual princípio você vai utilizar. Nós vamos detalhar eles logo mais. Vocês vão ver o quanto é incrível também utilizar um desses princípios na condução do seu roteiro. Você precisa utilizar a técnica VEM, que eu chamo de vestuário, como eu mostrei isso aqui, quando você coloca algo que se conecte com outro num processo de uma narrativa, você já quebra toda uma etapa de conexões neurais que a pessoa precisaria adentrar para entender qual é a sua mensagem, qual é a sua intenção, por que você está aqui desse jeito, o que vai acontecer com a mensagem dele. Então, assim como aquele líder começa com uma gravata colorida, você pode ter alguma ideia criativa para abrir sua história em termos de vestuário, algo que traga essa caracterização na conexão com a linguagem da criatividade do outro. Então, para isso, você pode utilizar um vestuário bom. Você pode pensar no espaço físico para poder projetar a sua voz, conectar o outro através do seu olhar. Como é que você vai apresentar, por exemplo, a ideia bacana de um produto, de um serviço, de um projeto, se você ficar olhando para uma pessoa só, ou ficar olhando para baixo, ou se conectar com outro ambiente? Você precisa ter foco no olhar da pessoa que está assistindo, ou uma pessoa ou várias pessoas. Para isso, você precisa conhecer a plateia, o seu público. Você precisa se movimentar no espaço também. A vida mora no movimento, você precisa entonar a sua voz no tom certo, você precisa trabalhar a velocidade do ritmo da sua narrativa, tudo em termos de espaço. Você precisa calcular como se você fosse um técnico de palco. A vida está te oferecendo uma oportunidade de se apresentar. Muitas vezes você deixa de conquistar a sua intenção porque você não soube aproveitar nem mesmo a linguagem do seu corpo, dos gestos. Então, para isso, você precisa dominar o espaço físico. E a sua maleta? A maleta são os materiais coadjuvantes para que você possa fazer uma boa apresentação. Na sua maleta, você, por exemplo, pode intencionar levar um objeto que vai pontuar a história que você vai ilustrar no seu roteiro. Você pode trazer alguns elementos, alguns cartazes, algumas folhas que você possa ter feito de um desenho impresso, algum material que você precisa. Você tem que ter apoios e suportes na sua maleta para que possa fazer uma boa apresentação da história. E também você precisa fazer um autoempoderamento. De que adianta você conhecer o conteúdo, você saber qual é a intenção, usar o princípio da persuasão, estar imbuído lá, preparado, vou fazer uma super apresentação. Mas você não está preparado internamente. Então, depois de você conhecer tudo isso e planejar tudo isso, você precisa de 2 minutos. Simplesmente 2 minutos antes de qualquer apresentação. Quem tiver a oportunidade de assistir a palestra da Annie Cuddy, a Annie Cuddy é uma aluna de Harvard que teve um problema de um acidente, perdeu massa cerebral e precisou defender sua tese no palco. Ela criou essa técnica e testou cientificamente de que se você fica 2 minutos trabalhando com a mente, com a voz, uma postura empoderada, mandando mensagens neurais para você,
dentro até da programação neurolinguística, eu sou fantástica, minha palestra vai ser incrível, minha apresentação do projeto vai ser aprovada, eu vou abafar, vai ser muito bom. Fica falando várias coisas com você mesmo por 2 minutos. O que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai seguir esse seu comando. Da mesma forma que o contrário acontece. Quando nós encontramos uma pessoa que nós conhecemos muito, e ela vem com uma postura cabisbaixa, de ombro baixo, você fala, puxa, aconteceu alguma coisa, você não está legal, né? Como é que você sabe? Seu semblante denuncia isso. Então, por que você vai chegar numa apresentação com um semblante cabisbaixo, embora você domine todo esse conteúdo? Então, se empodere, faça um autoempoderamento através da respiração, dos 2 minutos de poder, e checa o conteúdo de novo. Vai lá dar mais uma lida, porque naquele momento da apresentação você não é o mesmo que preparou 2, 3 dias atrás, 1 mês atrás, você é outra pessoa. Nós mudamos a cada segundo. Assim que começou esse workshop, vocês eram outras pessoas diferentes da que vocês já são. Então, faça uma nova checagem. E algumas dicas extras, você pode fazer ganchos de 1 a 8, nos primeiros 1 a 8 segundos, para conectar as pessoas com você. Você precisa fazer algo na abertura, para a pessoa poder ficar conectada e falar, puxa, que interessante, eu vou ouvir. O livro, né, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, fala muito sobre os primeiros 30 segundos. Já esse contexto que eu trago para vocês é muito mais enxuto, são 8 segundos em média que levam o nosso cérebro para definir se ele vai continuar conectado a uma apresentação. Você pode utilizar o recurso das anáforas. O que são as anáforas? As figuras de repetição, onde você repete frases, onde você quer fazer com que o outro fique grafado da mensagem que você quer transmitir. Por exemplo, se você ficar repetindo várias vezes, eu vou fazer uma apresentação onde eu quero falar sobre domínio da comunicação. Então, eu falo, puxa, eu preciso acentuar que é importante as pessoas usarem o elemento surpresa para dominarem uma comunicação. Aí, cada vez que eu vier falar de novo sobre um outro assunto, eu falo, o elemento surpresa é super importante. O elemento surpresa é primordial. Aí eu continuo falando sobre outros contextos e trago, não se esqueça do elemento surpresa. O que vai acontecer? A partir da terceira repetição que você fizer, o outro já subliminarmente já grafou essa palavra no cérebro dele. E ele já começa a ficar atento às oportunidades onde ele possa fazer o uso do elemento surpresa. Isso houve, né, um processo neural de fixação de uma intenção. É muito comum acontecer isso. Vocês não imaginam quanto vocês são impactados pelas campanhas, pelo marketing, para poder memorizar números, memorizar intenções, comprar produtos. É até a tal da linguagem subliminar. Então, nós podemos usar isso através das palavras também, com figuras de repetição no contexto que nós temos intenção de chegar. E nós precisamos fechar também com categoria, né? Como eu falei para vocês, a última impressão é que fica, e não podemos esquecer, nós somos seres humanos. A nossa vulnerabilidade também conta. Não precisa esconder os aspectos das coisas desafiadoras que aconteceram com você na sua vida na hora de abrir uma palestra contando uma história pessoal. Ou então na hora de construir um roteiro, não, eu vou deixar de lado. É lógico que a gente não pode fazer também um palco de drama, né? Contar tudo o que está acontecendo e começar a envolver os processos da sua vida que não deram certo. Mas se você quer trazer uma informação impactante para o seu interlocutor, coloque os momentos de vulnerabilidades ocorridos nessa situação também, porque isso traz o aspecto humano da situação, do que aconteceu com você. E como eu falei com vocês, nós íamos pontuar o princípio os 6 princípios da persuasão, mas eu gostaria de saber se vocês precisam fazer uma pausinha para tomar uma água, que eu acabei me empolgando e seguir adiante. Quer fazer uma pausa? Silvano, a gente segue até o final. Eu sugiro a gente seguir, até para não dispersar. Enfim, se quem quiser precisar de uma aguinha, pega, mas senão a gente vai seguindo. A gente normalmente tem feito os encontros seguindo, tá, Roseli? Maravilha. Alguém escreveu alguma coisa? Para continuar. Uhum. Legal. Então, nós vamos falar sobre os princípios da persuasão. O primeiro princípio é a reciprocidade. Se eu te dou algo, de alguma maneira, você sente que tem uma dívida comigo.
É como se você pedisse, eu curte a minha página, me siga nas redes, já que eu estou fazendo uma apresentação. É uma reciprocidade. Na coerência, no princípio da coerência, faz mais sentido para nós se a gente compreende o contexto que está acontecendo antes de nós agirmos. Por exemplo, se você estiver num supermercado, aí você olha um carrinho parado na sua frente, você está na fila do caixa. A pessoa sai do carrinho e vai buscar alguma coisa. Aí a fila anda, você fica olhando o carrinho e fala, ela não pediu nada, eu empurro o carrinho, eu contorno o carrinho, o que eu faço? E se a pessoa fala para você, olha, eu esqueci de comprar margarina, eu vou lá buscar, eu vou deixar o carrinho aqui, eu já volto. Pronto, foi a deixa. A fila andou automaticamente, você dá uma empurradinha. É verdade? Isso é o princípio da coerência. Faz sentido para você o que você expôs. A validação diz respeito a que nós fazemos porque os outros fazem. Quem já teve a oportunidade de ir a uma feira livre, aquela barraca do pastel que está lotada, você quer comer um pastelzinho, você vai lá. Se você vai comprar um produto, você vai checar como é que estão os comentários. A gente precisa. Ou então, o princípio da simpatia. Nós captamos a empatia do outro, nós criamos conexão com o outro na medida em que ele se dispõe a ser simpático. Ele abre-se para aquela possibilidade de comunicação. É um princípio também de persuasão. O princípio de autoridade. Quando nós vamos daquele médico, e aquele médico está ali cheio de diplomas, ou nós vamos consultar, uma academia, está ali cheio de informações, do dono da academia traz várias atualizações. Nós precisamos ter essa validação da autoridade. E o princípio da escassez. Tudo que está acabando é melhor. Quando nós vamos oferecer uma oportunidade para uma pessoa e nós dizemos assim, olha, eu tenho um produto para vender, eu tenho uma ideia para colocar, eu tenho uma ideia que hoje eu estou cansado, eu tenho tantas ideias, eu tenho tantos produtos. Se você pensa, meu Deus, está sobrando, porque não é bom. Aí se você pega e fala, olha, eu tenho só os 3 últimos produtos para te oferecer, eu tenho a melhor oportunidade que existe aqui, é uma oportunidade exclusiva. Nós temos essa necessidade de sentirmos que falta pouco para acabar e nós temos um presente, nós fomos escolhidos para sermos um dos aquisitores daquela oportunidade. Então, é um princípio de persuasão muito forte também, que acaba trazendo um poder de convencimento para que o outro possa nos acatar a ideia da nossa história. E esses princípios, eles dizem respeito, inclusive, às construções das histórias que nós ouvimos dos nossos colegas. Havia ali algo relacionado à reciprocidade, uma ajuda que ele recebeu, ou coerência, ou validação, ou talvez simpatia, autoridade ou escassez. As histórias construídas com essa conscientização da necessidade de colocar esses princípios também tendem a produzir um encantamento maior para o seu ouvinte. E algumas dicas de ouro também de roteiro que eu vou trazer é você utilizar imagens. O nosso cérebro se conecta a um universo de uma narrativa através da observação de uma simples imagem. Pensem numa imagem de um abraço, por exemplo, uma pessoa abraçando a outra pessoa. Há tanta história envolvida ali, nesse simples gesto, que você daria para escrever muitas vezes um livro. Quem são aquelas pessoas? Qual é o motivo daquele abraço? O que está produzindo de resultado interno naquela pessoa ao receber esse abraço? E quando nós utilizamos a simples lixeira do nosso celular, do nosso computador, para excluirmos alguns arquivos, excluirmos algumas imagens que não ficaram boas da nossa câmera, qual é a história por trás disso? Por que aquela imagem está sendo excluída? Por que aquele arquivo não serve mais? Qual foi a utilidade dele no período que ele esteve com você? Existem muitas histórias. E se vocês também já viram, tiveram a oportunidade de ver a entrada da recepção da Amazon, tem uma placa enorme, um luminoso escrito Day One. O que significa isso? Cada vez que um colaborador adentra aquela empresa, ele tem a oportunidade de se lembrar e se conectar com a emoção do primeiro dia. Aquela emoção que ele teve quando ele chegou
naquela empresa, motivado, cheio de ideias, cheio de vontade. Cada vez que ele adentra aquele portão, dia após dia, ele se conecta a essa imagem automaticamente. Em algumas pessoas até vira tão automático que ela passa direto. Não sei se vocês já viram aquelas placas que existem com mensagens bacanas, que tem alguns painéis coloridos, e você mal lê aquelas mensagens, mas quando você para ler, você vê uma frase, você fala, nossa, parece que foi a primeira vez que colocaram essa frase aqui. E você passa outro dia a ler outra frase, parece que foi a primeira vez. Por quê? As mensagens estão imbuídas em contextos, né? Construindo contextos narrativos dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência de que todos somos storytellers. E storytelling não é de ninguém. Eu já vi várias pessoas falarem, fui o primeiro a trazer para o Brasil, conversa mole. É o único contexto que não tem uma origem, não tem como você pontuar uma origem. Mesmo porque os homens das cavernas contavam histórias através da pintura rupestre. Então nós temos esse processo de narrativa acontecendo eternamente. Todos nós temos esse dom de sermos storytellers. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas internos. Muitos de nós foram criados em contextos rígidos de educação, receberam muitas críticas e tem alguns bloqueios que não permitem que ele avance na comunicação mais criativa, assertiva e produtiva. Com isso, ele pode simplesmente refletir quais são os conceitos que eu quero abrir mão. Eu ensino até uma técnica para os meus participantes dos meus cursos, que eu falo, cria o jardim zoológico encantado. Aquela emoção que te impede de ter uma comunicação perfeita, transforme ela num bicho. Pode ser um bicho esdrúxulo, que nem exista na natureza. Se vocês assistiram aquele filme bonitinho do Netflix, chama Amor e Bichos, do Netflix, ele mostra muitos animais, né, que sofreram radiações de um cometa e se transformaram em seres esdrúxulos, horrorosos. Transforma em um daqueles bichos, se isso for bacana para você, uma conexão. E manda morar nesse jardim encantado. E dá um comando. Hoje você não vai mais interferir no meu processo de comunicação, você vai para um jardim encantado. E aí você começa a criar essas dicas, esses ganchos, que acabam trazendo psicologicamente um efeito para você de quebrar paradigmas. Eu fiz isso com a minha timidez. Eu transformei num bicho que tinha a forma de uma jaca. Eu odeio jaca. Desculpa quem ama, mas eu odeio. Para mim era uma jaca estourada no chão, cheia de pernas. E aí eu não gosto nem do cheiro. E eu transformei a minha timidez e falei, vai morar no jardim zoológico. Um belo dia que eu quis, né, sair um pouco desse contexto. E pensar fora da caixa, esquecer todos os parâmetros que nós temos de excelentes comunicadores. Aquela pessoa, né, endeusar ela. Ai, nossa, eu quero um dia ser igual. Não vai ser igual, você é você. O contexto da sua narrativa de vida é totalmente diferenciado. Então, se nós focarmos nos nossos aspectos positivos de comunicação, nós temos a tendência de atrair o positivo do sistema onde nós colocamos o foco. Então, faça uma gravação, apresente uma história, observe o que você tem de mais especial naquela apresentação e vá reforçando isso dentro de você. Com isso, você deixa de se preocupar com as questões que muitas vezes eram tão insignificantes e que para você tinham um peso muito grande. Descobrir, né, a razão de ser do meu propósito, do que eu quero construir naquela mensagem, por que eu quero contar aquela história, por que eu preciso transmitir essa informação para as pessoas, qual é a minha intenção. Assistam, né, conheçam o conceito do círculo dourado, do Simon Sinek. O mais importante, as pessoas querem saber de você o porquê você faz, não o que você faz, o como você faz. O principal é o porquê. O resto vem por consequência. É importante na construção de roteiro definir para quem você vai contar essa história, apresentar essa palestra, qual é o número de pessoas que vão participar, qual é o perfil deles, como é que você pode conduzir as suas narrativas inserindo, pontuando internamente no seu diálogo. Identificar o universo emocional das pessoas, criar esse exercício de empatia sem se envolver, simplesmente identificar, usar as anáforas e o self as now, que é trazer um contexto a partir do seu ponto de vista, incluindo a comunidade, chamando para uma ação. Vocês se lembram quando eu perguntei quem tem medo do lobo mau? Eu estava citando um fator inerente à maioria de nós que ouviram histórias encantadas. Quem nunca ouviu um conto onde houvesse um lobo mau? A figura arquetípica do lobo mau era assustadora para a maioria de nós, crianças. E para alguns até traz aquela alegria selvagem. Puxa, conta história de lobo mau, de bruxa, porque nós queremos conectar com esse lado sombrio da nossa psique.
Mas quando a gente ouve, né, convida as pessoas, eu convido vocês a ficarem 100% aqui comigo, eu estou trazendo um contexto mais amplo de um ponto de vista, né, subjetivo, incluindo as pessoas que estão na minha narrativa. Então, é isso que é importante para você transmitir uma mensagem, muitas vezes uma frase, um fechamento de um roteiro, se preocupar em trazer algo do seu contexto, envolvendo as pessoas, chamando para uma ação. Esse é o exercício que todo mundo espera dentro de um convite de uma apresentação. Agora são 8:45, não vai ter tempo da gente fazer a segunda atividade. Eu vou passar depois para vocês como que seria essa construção dessa segunda atividade para vocês fazerem, se quiserem depois gravarem em vídeo, me passem. Então, outra dica de ouro é não focar as histórias em você, demonstrar a vulnerabilidade, utilizar a técnica da montanha-russa e ficar claro qual é a paixão que te move. E as histórias precisam ter consistência, começo, meio e fim claros. Agora, essa aqui é a atividade que eu ia passar para vocês para criarem uma história, contar uma história em 5 passos usando o contexto dos princípios da persuasão. Mas eu peço que vocês façam esse exercício. Eu não sei se vocês conseguiram fotografar, né, os princípios da persuasão, mas que vocês escrevam uma apresentação de uma história pessoal de vocês usando a intenção de um desses princípios. E contem, grave esse vídeo, por exemplo, da simpatia, da autoridade ou da escassez. Usem e abusem dessa possibilidade de flexibilizar a sua narrativa, utilizando a intenção de um princípio da persuasão na construção da sua narrativa. E para que você possa ter uma oratória memorável, não se esqueça que é um infográfico. Você vai trabalhar com o seu olhar. Na gravação tem que ser focado numa câmera. Quando é em público, tem que ser focado no olho das pessoas. Tenha consciência do poder do que você vai transmitir. Se isso não estiver te convencendo, faça uma narrativa que demonstre essa conscientização para você mesmo. Transmita com naturalidade, como se estivesse no sofá da sua casa. Use e abuse do recurso da improvisação. Improvisar é imprescindível. Lembra que eu falei do elemento surpresa? A habilidade de conectar as pessoas, trazer um elemento surpresa, cria um status que conecta as pessoas a você. Eu lembro que um dia eu fui assistir uma apresentação de uma história, numa banca de contação de histórias, que eu fui dar treinamento de voluntários numa empresa. E uma das colaboradoras veio apresentar a sua história com um livro e um clipe preso no livro. Eu fiquei conectada à história dela só para entender onde ela ia usar aquele clipe, em que momento, para que ele estava preso naquele livro. E eu ficava prestando atenção na narrativa dela o tempo inteiro, quando ela abriu e era uma grande borboleta que estava ali presa naquele clipe. Um clipe prendeu a minha atenção, a história inteira, porque houve um elemento surpresa. Uma outra colaboradora veio apresentar uma história de uma mulher que era uma cozinheira e ela ficava com a mão para trás. E aí eu ficava, nossa, o que ela está fazendo com essa mão para trás? Por que a mão dela está para trás? Chegou um momento, ela pegou uma colher de pau e ela fazia várias comidas e tal, ela contava a história de uma cozinheira. Um simples gesto. E um dos colaboradores, então, que foi contar uma história com a gente no hospital lá em Ilhéus, na Bahia, ele foi apresentar uma história, só que ele era extremamente tímido, extremamente. E ele não tinha coragem de falar comigo. Aí ele pediu um interlocutor que veio e apresentou o problema dele, ele mostrou a mão dele toda suada. Aí eu falei para ele, você consegue sorrir? Ele falou, consigo. Eu falei, então você vai acompanhar um grupo no hospital e você só vai sorrir. Só isso? Eu falei, só, você não vai fazer mais nada. Eu usei com ele o elemento surpresa. Eu tinha certeza que em contato com a criança ele ia acabar se engajando, e foi o que aconteceu, ele foi contar a história. Então, tudo isso é uma habilidade que nós podemos usar. A expressão é importantíssima, a expressão facial, a expressão corporal, ela diz muito mais do que o próprio contexto da nossa linguagem. E usar um ritmo certo da sua narrativa. Ele tem que ter um ritmo cadenciado, em alguns momentos a sua voz vai acelerar, em outros vai reduzir, vai aumentar, vai fazer ênfase em algumas frases, palavras, que acabam impactando muito também a sua narrativa. Não podemos esquecer que encantar tem a sua origem no latim incantare, que significa cantar.
não podemos esquecer que nós moramos na música da fala, é aí que se encontra a nossa alma, como diz Kierkegaard, o filósofo dinamarquês. Então, quando nós formos apresentar uma história, nós precisamos empreender musicalidade na fala, para que o interlocutor entenda aquela narrativa como se fosse uma harmônica apresentação de uma orquestra sinfônica. Então, chegou o momento de você contar a sua história, se jogue, inclua roteiros de narrativa da sua biografia no seu discurso, na sua apresentação, na sua palestra, porque certamente vai encantar o seu público. E aí está o meu contato, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, por favor, fique à vontade, que nós podemos, né, ter novas possibilidades aí de se encontrar. Era o que eu tinha para apresentar para vocês, e ao invés da gente fazer atividade em grupo, eu vou deixar espaço para dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta a respeito do que eu apresentei, quem tiver mais alguma dúvida, não ficou muito claro, Roseli, esclareça, por favor, esse ponto, ou se estiver tudo certinho, eu gostaria de saber de vocês também como que ficou a apresentação para vocês. Se alguns puderem falar, se tiver Roseli, dúvida. super obrigada, tá? Enquanto o pessoal já vai começando aqui pensando nas dúvidas, eu já tenho uma primeira pergunta. Quando você mostrou lá a questão da persuasão, aquilo da escassez, a gente vê muito no marketing digital falar isso, inscrições encerradas, a última oferta, isso e aquilo. Dá uma sensação que é uma história que a gente já não vai cair mais, mas eu vejo que ainda assim é muito usada e que de verdade ainda pega. Como que você vê essa questão? É porque, na verdade, já faz parte, é como se fosse algo que já está intrínseco à natureza humana, e quando já está intrínseco, mesmo a gente sabendo que está sendo enganado, nós queremos ouvir isso. É algo que está conectado, essa conscientização de que já passamos várias vezes, nosso cérebro já está habituado a entender esse princípio. É um dos princípios da persuasão que realmente, embora ficou, né, no começo, talvez, das suas aplicações, ele até se tivesse um pouco de sentido, mas ele ainda faz uma conexão subliminar conosco. Eu me lembro, assim, várias vezes, eu reservo muito hotéis, assim, nas minhas viagens, e quando eu vou fazer a reserva e sobe aquele sinal, últimas unidades, é o que mais me chama a atenção. Eu vou lá e falo, embora eu saiba que, obviamente, se eu vou reservar para daqui 2 meses, como a última unidade está aqui hoje, né, praticamente impossível que esteja tão lotado assim, se nem é período de férias, mas é uma estratégia de marketing que nós ainda sentimos, sabe aquela, me engana, que mesmo sabendo que estou sendo enganada, algo dentro de nós, subliminarmente, ainda passa por essa validação, ainda gosta de ouvir isso. É sempre, né, a última fruta, tudo que está lotado é porque não tem muito valor. Até nas lives acontece isso, quando a gente vai entrar na internet, vou assistir uma live, tem 2, 3 pessoas, nossa, não deve ser tão boa assim, não. Né? Tá sobrando espaço aqui dentro. Se você entra numa live lotada, isso é o princípio da escassez, da validação junto. Tá faltando espaço, olha quanta gente aqui. Tem gente que aguarda, inclusive, meses. Restaurante, né? Fila, qualquer coisa. Pessoal, mais perguntas? Eu só tenho um comentário. Primeiro, Roseli, obrigada, foi maravilhosa a conversa. E eu já tinha feito uma sessão de storytelling uma vez, e é muito legal ouvir de novo, porque você sempre aprende uma coisa nova sobre isso. E é fenomenal, como todos os TED Talks que a gente gosta, que a gente se engaja, começam com storytelling logo no início, né? Então, que é aqueles 8 segundos que você falou. Começa com o storytelling, você quer saber o final daquela história e, de repente, você assistiu aquele talk até o final. Né? Então, é realmente um poder fenomenal isso. Obrigada por compartilhar técnicas aí com a gente. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Silvana, Alain, vou fazer só um comentário que eu primeiro eu gostei muito. E tem uma componente que eu estou vivendo há muitos anos, que eu mudei várias vezes do país, tem a cultura local também, quando você conta a tua história, não é? Como você sabe, o francês ele é meio grosso, então a storytelling do francês já vai começar de maneira um pouco dura. No Brasil, eu aprendi a caprichar minha storytelling, não é? Antes de ir no fato,
tinha que falar, oi, tudo bem? Putz, foi bem legal ontem, eu sei que, sabe, quando você faz um feedback negativo, essas histórias de submissão à autoridade, briga não é pessoal, essas coisas assim, mas tem coisa, o roteiro que você apresentou, ele é bem válido, mas já é como uma receita gastronômica, os ingredientes dependem um pouco, não é, do país, não é? O Márcio sabe disso, que eu demorei quase um ano para entender o que quer dizer veja bem, sabe? Mas, aprendeu, tá no lucro já, Alan, tá tudo certo. Não, veja bem, o outro que é complicado é deixa comigo. Isso é terrível, terrível. E hoje teve a Peraltice para complicar ele também. Mas não, é bem interessante, sobretudo, o meu ponto era quando você tem time multidisciplinar e de vários países, essas storytelling são muito importantes para criar para melhorar a coesão das equipas, não é? Porque senão cada um fica no seu cantinho, né? Mas obrigado. Sim. Obrigada. Eu acho que aqui tem um desafio, eu não sei vocês, mas quando ela começou com a atividade para a gente pensar na nossa história, lá dos 2 minutos, a Peraltice, primeiro a gente fala, putz, que história que eu vou contar? De repente chove, né, algumas opções lá na tua cabeça, você já recorda com os sentimentos, as boas emoções, coisas de infância. E quando ela fala que a gente para pensar, por exemplo, no grupo que eu estava, eu já fiquei imaginando qual que era a rua sem saída, o tombo, a pessoa indo, né, tirar realmente a questão do fogo, então acho que tem um envolvimento. E aqui eu queria fazer um convite, pessoal, a gente está falando um pouco, né, a questão do storytelling, muito para a gente conectar com quais são as nossas histórias, porque aqui todo mundo tem uma história inspiradora. Então, todo mundo saiu de algum lugar com algumas dificuldades, que é um pouco da montanha-russa do que a Roseli trouxe, para chegar onde a gente está, né, e tem sonhos de chegar em outras posições. E aqui a gente é o momento da gente se conhecer enquanto time. Então, na próxima semana, a gente vai ter a oportunidade do workshop de comunicação, que aí é um complemento, por isso que a gente fez casado com o storytelling, para trazer um pouco dessa técnica, de como que eu uso a abertura, o fechamento, entonação. Lógico que é um spoiler, porque a formação é 2 dias completos, mas é uma oportunidade de trazer um pouquinho dessas ferramentas. E como a Roseli se dispôs, né, e no workshop vocês vão ver que também é uma boa alternativa para a gente se permitir. E aí o convite que eu tenho para vocês é vídeos curtinhos de 1 minuto, 2 minutos, mas para a gente colocar lá no grupo. E aí eu sei que para vocês, parecido com o que a Roseli deve estar assim, putz, eu odeio fazer vídeo. Eu estava numa outra formação esses dias da HSM, me mandaram fazer vídeo, falei, que droga, eu não faria isso com o meu time. Depois eu parei para pensar, é um vídeo de 1 minuto, mas que você conhece a outra pessoa, te possibilita você entender. E o gravar te tira da zona de conforto. Você odeia, eu vou falando por mim, não sei vocês, odeia gravar, já fiquei pensando, caramba, já tenho que arrumar o cabelo, tenho que colocar a roupa, já não sei minha voz. Então, assim, é um processo chato. A Ana já me gravou, já sabe quantas making-off teve nessa história. É um processo chato, mas ao mesmo tempo é um processo nosso de crescimento. E aí, numa formação que eu estava até recentemente, teve uma frase que me chamou a atenção. Quem tem medo do ridículo não experimenta coisas extraordinárias. Então, a gente tem medo, né? Então, acho que essa dica que ela deu do clipes do livro, por que não a gente colocar no grupo, gente, vou fazer uma analogia A e B aqui, se permitir com que conte, se desafiar. Eu acho que está num grupo que é o nosso petit comitê, é a nossa confraria, não é algo que a gente vai extravasar, é aquela coisa que está dentro de casa, na nossa cozinha. Então, eu queria fazer esse convite. E aí, os vídeos que a gente for recebendo, eu vou mandando para a Roseli, aciono para vocês, acho que é um bate-papo legal. E a gente vai se inspirando nas histórias dos outros, além da gente se conectar mais enquanto grupo. Então, fica o convite. Alguns colegas que escreveram no grupo que não puderam estar aqui hoje, que vão assistir a live, a gente depois compartilha, mas para ele já vai ser engraçado, do tipo, da onde esse vídeo? A Sil não mandou orientação nenhuma, tá chegando algumas coisas aqui. Lógico que fiquem à vontade, eu sei que alguns vão falar, putz, não é para mim,
Mas quem se permitir será super bem-vindo e eu acho que vai ser uma conexão legal que a gente precisa no grupo. Então, Roseli, mais uma vez, super obrigada, né? Você conduziu com bastante leveza, né? E conseguiu envolver, né, no teu storytelling também. E aí a gente fica com essa lição de casa de fazer essa segunda atividade e aprender enquanto grupo. Sim, com certeza. O José queria falar alguma coisa? Eu já tinha falado já, né? José, tem? Não, eu tive a impressão que ele ligou. Não, eu liguei, daí eu desliguei de novo. Não, eu queria saber se você tem alguma dica, foi muito boa a apresentação tua, quando dá aquele branco na gente. Eu me lembro, já há muitos anos atrás, quando eu era estagiário ainda de uma multinacional, e me chamaram para fazer uma apresentação. E eu comecei a apresentação, porque eu já segui mais ou menos um pouquinho das técnicas que você comentou ali, eu me preparei aqueles 1 minuto inicial ali, mas de repente veio o branco. E o branco, enquanto eu estava desenvolvendo o meu raciocínio ali, a apresentação, vinha aquela história do branco, porque eu sabia que o próximo assunto eu tinha esquecido totalmente, né? E você tem alguma técnica para... Eu me lembro, na época, eu brinquei, bom, vamos ver se vocês estavam prestando atenção, o que foi falado há 2 minutos atrás, tal, só para eu ganhar tempo para poder tentar me lembrar. Mas o nervosismo era grande e realmente não consegui me lembrar. Então, vamos dizer, eu usei uma técnica, mas tem alguma coisa um pouco mais aprimorada que faça com que a gente consiga, eventualmente, resgatar aquilo que a gente esqueceu? Nesse momento crítico, assim, vamos dizer? Olha, José, embora seja assim algo que você possa até questionar e dizer, nossa, mas isso não é possível. O ideal é você simplesmente parar, respirar e pegar o gancho um passo atrás. Repetir o que você falou, o que você acabou de falar, e respirando, trazendo a sua consciência para o estado de tranquilidade. Por que acontece o branco? O seu mecanismo interno preparou um mecanismo de fuga. Quando nós precisamos correr de uma situação, o que nós não precisamos é pensar. Então, ele liga um estado de alerta e aciona a fuga, porque tudo que nós queremos naquela hora é fugir dali. Quando deu branco, significa o meu sistema de alerta me sabotou e quer me arrancar daqui. Só que, coerentemente, não faz sentido. Você está fazendo uma apresentação. Como eu vou ser arrancado de lá? Então, você também sabota ele fazendo o processo inverso. Respira e começa a repetir, resgatar o que você falou na última frase, nem que seja para você repetindo devagar. Por quê? Você já sabe o que você tem para transmitir. Você só precisa voltar para aquela mesma malha neural e dar sequência. Precisa ter muito peito para poder acreditar que isso vai dar certo, porque, em geral, a gente entra em desespero e tende a aumentar mais ainda. Aí você apaga. Geral, você apaga tudo, né? Eu lembro da primeira palestra que eu fui convidada para ministrar num congresso de medicina. Eu fui convidada para uma mesa redonda, e eu não sabia que mesa redonda implicava em fazer palestra junto. E aí eu fui lá toda empolgada, lá todo mundo de branco, lotando aquele palco. Eu cheguei ali para a mesa redonda, procurei imediatamente a tal da mesa redonda, pensei no Cavaleiros da Távola Redonda. Falei, nossa, que legal, eu cheguei lá, não tinha nada de mesa redonda. Tinha um palco ali com vários nomes e plaquinhas. E eu encontrei um rapaz ali, que eu ia até perguntar, eu errei de sala, né? Quando eu vi meu nome naquela plaquinha, sabe, já começou a dar uma confusão, eu falei para ele, eu vim aqui para uma mesa redonda, e ele falou, ai, doutora, me dá o seu pendrive que eu vou colocar a sua apresentação na hora da sua palestra, a senhora assume lá o microfone, eu já coloco a sua apresentação. Eu falei, que pendrive? Eu vim para uma mesa redonda, ele deu risada. Aí ele falou, não, é que cada um dos participantes da mesa redonda vai expor 20 minutos do seu trabalho, falar sobre o seu trabalho no âmbito da medicina, e depois vamos abrir o microfone para a plateia. Sem brincadeira, eu olhei aquela plaquinha, eu fiquei com vontade de pegar ela com meu nome e sair correndo dali. Eu falei, não vou falar nada nessa mesa redonda. Sumiu tudo. Depois, na hora, eu criei um gancho de conexão. Eu falei, eu preciso contornar isso na minha apresentação. E eu procurei na palestra a pessoa com um sorriso mais expansivo para ser meu ponto de apoio. Então, eu olhava para as pessoas sem olhar. E eu bati o olho, era bem uma freirinha, que eu não sei o que ela estava fazendo no meio dos médicos lá. Ela faz assim para mim toda hora.
Então, eu criei aquele ponto, aquele gancho de conexão para eu não entrar em desespero e conseguir conduzir os 20 minutos. E tiveram várias perguntas para mim. Ali eu vi que o pessoal realmente captou a informação que eu queria passar. Mas por que eu não deixei que aquilo me sabotasse? Então, existe algo naquele momento que gerou um ponto branco em você. Naquele momento pode ser uma pessoa que te olhou, talvez com o olhar que você foi olhado por um professor na infância e lembrou aquilo, e o teu cérebro já falou, é perigo, foge. Você tem que contornar isso. Então, você tem que criar situações internas para você se prevenir disso. Então, é bom saber isso, sabe por quê? Uma vez que vocês souberam, quando acontecer com vocês, vocês já vão acionar isso, porque o nosso cérebro capta tudo que acontece de informações ao nosso redor. Então, toda essa informação vai vir à tona quando você precisar escapar. É muito bacana também. O nosso treinamento de storytelling e dura média também umas 12 horas completo, para que a gente possa sair super preparado para enfrentar, mas como diz Joseph Campbell, naquela caverna mais escura que você mais tem medo de entrar, ouse adentrar, porque é ali que você vai encontrar os maiores tesouros. Então, a proposta que a Silvana fez de gravar um videozinho, eu tenho certeza que a maioria já pensou imediatamente, hein? Nem vou fazer isso, né? Nem pensar. O último vídeo que eu gravei foi 30 vezes para poder editar e sair 1 minuto, nem pensar esse trabalho. Avance, pessoal, faça. O que você diz que não quer fazer, faça. Porque é ali que você vai encontrar muitos tesouros que vão impactar de maneira expansiva em todas as áreas da sua vida. Quando você expande um limite num processo criativo de um simples vídeo, a tua habilidade de criatividade vai expandir exponencialmente para todas as áreas. Isso é uma lei interna. Então pegue o mais simples, que o mais complexo vai se destrinchar na sua frente. Então façam isso, grave esse videozinho, conte a sua trajetória em 1 minuto, use o poder de síntese, veja as técnicas de contação de histórias, de criação de roteiro de storytelling, do que vocês vão aprender também na parte de comunicação, que eu acho que vai ser com a Ju também. Gravem esse vídeo, compartilhem, porque isso cria também uma coesão maior com o grupo através das histórias, como aconteceu naquele momento em que a gente compartilhou as histórias nas salas e as histórias foram ouvidas aqui no grupo geral. Há um alívio muito grande no nosso estado emocional quando nós nos conectamos através das histórias. E isso é muito importante para nós, para o nosso Tem mais uma pergunta do Guilherme, daí a gente já pode finaliza. Falar. Na verdade, eu acho que é uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem disponíveis algumas técnicas também, né, de memorização de algumas coisas que você faz associação pictográfica, mais visual, com os temas que você quer falar, né? Tem alguns livros bem legais a esse respeito. Tem um que eu li recentemente que se chama, acho que é Moonwalking with Einstein. E o livro ele fala sobre memória, a história de um jornalista americano que ganhou o campeonato americano de memória, enfim, e o começo dele foi buscar fazer palestras, enfim, buscar referências em relação àquele assunto, se apaixonou e começou a entrar na técnica. Então, o Moonwalking with Einstein é mais ou menos a figura que ele criou para fazer uma das referências do negócio que ele precisava se lembrar, né? Então, isso é um negócio bacana, porque às vezes eu uso esse tipo de associação, né, de coisas que são completamente desconexas, mas fazem com que você crie como se fosse uma pichação da tua referência em relação àquilo que você precisa memorizar. E outra coisa, eu acho que assim, pelo menos no meu caso, eu não sou um orador profissional, né? Eu não estou aqui para falar no vídeo, para falar no palco e etc, né? Eu nunca deixo de andar comigo com um cartãozinho, né? Cartãozinho com o roteirinho daquilo que você quer falar, independente da situação, justamente para você poder puxar. Você não está fazendo, né, você não está num palco como um ator ou alguma coisa do gênero, né? Então, acho que esse negócio do exercício, da prática, ele ajuda bastante, né? E eu acho que a vulnerabilidade de você não ser profissional, ela ajuda bastante nessas horas, né? De você... Com certeza, obrigada pela contribuição. Não, legal. Então, gente, super obrigada. Uma excelente noite para vocês. E até amanhã e no nosso próximo encontro, né? Que a gente vai se conectar ainda mais. Uma boa noite. E obrigada, Roseli, novamente. Obrigada, pessoal. Grande Obrigado, abraço. pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite.